Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente tentar entender toda essa polêmica que aconteceu em função de uma resolução, aliás, de uma decisão do CONAMA, revogando algumas resoluções do órgão. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e que recentemente fez algumas revogações aí, cancelou algumas resoluções. Isso acabou dando pano para manga e principalmente judicializando essa decisão. A gente sabe que essas questões aí são bastante delicadas, principalmente quando se referem aí a meio ambiente, mas, enfim, a gente quer entender o que aconteceu de fato, o que essas resoluções trazem no seu conteúdo e por que toda essa polêmica foi gerada. E por isso a gente convidou o Dr. Maurício Fernandes, ele é advogado em direito ambiental, agrário e urbanístico, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que esse tema gerou tanta polêmica e acabou sendo judicializado? São basicamente 3 resoluções que enfim, ganharam mais repercussão, né, doutor? A resolução 302 e 303 do CONAMA, que regulariza, enfim, a questão das restingas e dos manguezais, e a 284, que está ligada aí a licenciamento de pivôs e outorga de água para fazer a irrigação. Vamos entender, então, o que cada resolução traz no seu conteúdo e por que essa decisão do CONAMA de revogar, de cancelar essas resoluções. Ajude a gente a entender, doutor Maurício, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer falar Notícias Agrícolas, canal de informação que eu sempre acompanho, e para mim é muito gratificante estar aqui podendo explicar um pouco. O que acontece nesse tema, em resumo, é uma desinformação generalizada. Então a gente tem que parar um pouco, estudar um pouco e entender melhor a situação. Por quê? Porque muitas notícias estão saindo na imprensa, colocam apenas uma parte dos fatos, e é meu objetivo aqui tentar colocar para o público do Notícias Agrícolas como que isso funciona. Tá? As áreas de preservação permanente, elas existem no Brasil há muitos anos, desde a década de 30, Getúlio Vargas que criou, só que tem uma variação significativa em relação não ao conceito das APPs, né, mas quais são as APPs. E isso ao longo dos anos foi mudando muito. Tá? Nós tivemos em 65 um outro Código Florestal, a Lei 4771, só que essa lei ao longo dos anos ela foi alterada significativamente. Em 2001 ela sofreu uma bruta alteração, tá? E é importante que se diga que foi por medida provisória. O presidente era o Fernando Henrique e alterou porque em 2002 tinha uma Convenção Mundial do Meio Ambiente. Então, isso significava, né, um discurso robusto na conferência da ONU, né, a conferência, melhor dizendo, Mundial do Meio Ambiente. E esse tema, em 2001, ele sofreu uma ampliação das APPs. Aí o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão que integra esse sistema público de tutela, de gestão do ambiente, ele editou essas 2 resoluções mais polêmicas, a 302 e a 303, no ano de 2002, logo após essa medida provisória. A resolução 302, ela supre uma lacuna que tinha no Código Florestal antigo, que dizia sobre reservatório artificial de água, muito focado para a produção de energia, né? Então, esse reservatório de água, qual é o regime das margens? Por quê? Porque ali era campo, era mato, no momento em que houve o barramento, a água subiu, então como é que fica essa borda desse reservatório? Então, isso a 302 definiu, inclusive exigindo um plano, o famoso PACUER, um plano de manejo, de controle dessas APPs, e a resolução 303, que foi tudo votada junto, ela ampliou
o que estava previsto no Código Florestal em relação às manguezais e às restingas. Manguezais é um ecossistema protegido, né, e a restinga também, que é a vegetação basicamente ali das dunas, a gente está falando de faixas litorâneas. O que aconteceu? No ano, e aí o público de Notícias Agrícolas deve lembrar disso, no ano de 2008, mais exatamente 22 de julho de 2008, teve um novo decreto presidencial que começou a exigir, ou melhor, definiu multa para quem não tinha reserva legal averbada. Tá? Que eu estou falando agora de outro assunto. Mas ali deflagrou no Congresso Nacional uma revisão do Código Florestal, e é aqui que nos interessa. Essa revisão ela durou de forma muito intensa, de 2008 até 25 de maio de 2012, que é a data de publicação do Código Florestal. O que o Código Florestal fez? Ele pegou essas resoluções, pegou as regras vigentes sobre a área de preservação permanente e trouxe para dentro da lei, que é o correto. Por quê? Porque não cabe ao Conselho, seja ele qual for, inovar no direito. Não cabe a um Conselho atuar como se parlamento fosse. E esse é o primeiro erro, a primeira fragilidade. Então, as resoluções do CONAMA, elas não são leis, e isso tem que ser dito, isso não pode ser esquecido. A competência do CONAMA é para definir padrões, é para especificar tecnicamente interpretações, mas não para inovar. E o que aconteceu foi que o CONAMA criou uma regra que ela não está prevista em lei. Que regra é essa? Que a partir da máxima da linha pré-amar, que é uma medida que a Secretaria do Patrimônio da União tem de 1831, onde o mar chegou nessa época, a partir dali se soma ou se conta 300 metros para dentro do continente. E o CONAMA disse o seguinte, então esses 300 metros são APP, né, que é a famosa APP de restinga. Isso não está na lei, tá? E o Código Florestal, em 2012, ele regrou a matéria prevista nas resoluções, a 302, a 303, ainda tem a 369 de 2006, que não foi ainda objeto de análise, deveria ter sido, ela já deveria ter sido. Por quê? Porque no momento em que tem uma lei que regra um assunto e uma resolução está regrando de uma forma diferente, não há dúvida juridicamente que essa resolução ela não tem eficácia no mundo jurídico. Então, a partir tecnicamente ou juridicamente, uma lei sobrepõe a resolução, é isso? Não há dúvida nenhuma disso. Existe uma hierarquia das normas, né? Começa com a Constituição Federal, depois com as leis complementares, com as leis ordinárias e assim por diante. A resolução é uma norma infralegal. Então, quando o CONAMA chega e cancela essas resoluções, ele não está deixando de regrar, mas ele está passando essa função para o Código Florestal? Ele está reconhecendo que a resolução que ele criou está em conflito com uma norma hierarquicamente superior, e está trazendo à ordem a situação posta. Porque o que aconteceu no CONAMA? Foi criado um grupo assessor com a publicação do Código Florestal e outras normas. Em 2011 também a gente teve uma lei super importante, que é a Lei Complementar 140. Ela mudou muito a legislação ambiental no país. E o CONAMA o que fez? Criou um grupo assessor, uma espécie de grupo de trabalho, para analisar as resoluções antigas que estavam em conflito com a legislação superveniente. E esse grupo, tá, que é um grupo antigo, criado ainda pelo governo passado, há 3 ministros atrás, ele concluiu que essas resoluções deveriam ser revogadas já. Por quê? Porque elas estavam em conflito com uma norma hierarquicamente superior. Então, o que foi feito agora foi dar sequência ao que já havia sido deliberado há no mínimo há uns 4 anos. Enfim, então é uma questão lógica, uma decisão lógica, mas por que gerou tanta polêmica, doutor? Aonde que estão os detalhes e aonde que estão os questionamentos aí?
Perfeito. Tá? A polêmica ela vai se dar a partir de uma visão que se tem que na área ambiental sempre tem que se proteger mais. Tá? E o que é importante a gente colocar? Que a gente vive num Estado democrático do direito. Então, um Estado democrático de direito, uma república, ela tem uma ordem a ser seguida. A partir do momento em que o parlamento, que é o poder legislativo, né, o poder definido pela Constituição, que vai definir as regras de vida em sociedade, isso tem que ser respeitado. A gente pode citar, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade que foram demandadas questionando o Código Florestal. O Código Florestal ele foi publicado em maio de 2012 e naquele mesmo ano 3 ADINs, mais uma ação declaratória de constitucionalidade, foi objeto de questionamento no STF. O STF ficou até 2019 com esse caso para publicar, ele ainda não terminou, mas enfim. Já decidiu? Já decidiu, claro, mas demorou 6 anos, né, isso gera insegurança, decidiu que o Código Florestal está constitucional, porque existe um mito aí que se coloca da proibição do retrocesso, né? Quem defende essa tese coloca assim, o que se avançou, isso veio dos direitos humanos, o que se avançou não pode retroceder. Só que a gente tem que entender que o STF definiu essa tese, né, que o parlamento é competente, sim, para definir as normas sobre o assunto. E aí o que aconteceu? Isso gerou, né, por quem é contrário ao Código Florestal, uma insatisfação. E essa insatisfação ela foi focando energia, se apegando nessas resoluções anteriores ao Código, que ainda tinham um tratamento diferente do Código Florestal, um tratamento que contenta, né, o setor que busca a proteção absoluta do ambiente. Então, o que acontece? O Código Florestal, ele ponderou aquilo que a gente poderia chamar de sustentabilidade. A Política Nacional do Meio Ambiente define um termo já desde 1981, que é o uso racional, né? Então, determinou o seguinte, olha, a vegetação da restinga continua preservada, mas eu não vou preservar mais 300 metros além da onde o mar chegou em 1831. É isso. Por quê? Porque senão vamos acabar com as cidades, vamos acabar com o ambiente. E o ambiente construído, o ambiente que já houve intervenção. E é bom que a gente analise esse ponto de vista com uma outra decisão da STF, que definiu que não existe prescrição em dano ambiental. Então, no momento em que tem uma regra dizendo que é 300 metros da linha pré-mar máxima, não é nem da média, é da máxima, e não tem prescrição de dano ambiental, isso significa que muita gente que está há décadas morando ou trabalhando em locais que há 200 anos foram restinga, estariam em risco. E o Código Florestal, ele tutelou, né, seja de forma que eu concorde, ou seja de forma que eu não concorde, mas ele tutelou a matéria. Então, essa matéria sendo tutelada, a segurança jurídica que se impõe é que se cumpra o Código. Mas o CONAMA, então, de uma forma infralegal, uma norma hierarquicamente absolutamente inferior, ele regrou diferente. E a Constituição não permite isso. Na República, a gente tem que ter uma ordem, uma hierarquia das normas que devem ser observadas. Doutor, então, só olhando então para essa questão da Resolução 303, todo o questionamento está baseado nesses 300 metros, então? Acaba se tornando nisso. Por quê? Porque o Código Florestal ele não afastou a proteção. Ele protege, só que ele protege sem esses 300 metros. Né? E o 300 metros, pega 300 metros no Rio de Janeiro, pega 300 metros em qualquer cidade litorânea. O que acontece muito, e isso é ruim para quem, como eu, assim, que estuda direito ambiental, que opera no direito ambiental, o que acontece é quando se tem uma regra que ela é aplicável apenas em algumas situações.
Isso traz imprevisibilidade e traz insegurança jurídica. Então, as APPs é muito disso. APPs, principalmente em áreas urbanas, elas aplicam em algumas situações, em outras não aplicam. O Código Florestal também não abordou esse ponto em área urbana, e aqui não é diferente. Então, se fosse aplicar esses 300 metros, como é que ia ficar as cidades litorâneas do Brasil? Ah, mas estava sendo aplicado, sim, sendo aplicados em casos isolados. O Rio de Janeiro não aplica essa resolução desde o ano 2008. Um parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro afastou essas resoluções aí de Restinga no ano de 2008, ou seja, antes mesmo do Código Florestal de 2012. Então, em algumas situações era usado. Por exemplo, a CETESB em São Paulo, que é o órgão ambiental de São Paulo, não aplica. Aí a Justiça mandou aplicar. E aí cria uma situação de insegurança, porque tem juiz que manda aplicar, tem juiz que não manda aplicar, sendo que o CONAMA, ele tem a competência, sim, de definir padrões, mas ele não pode inovar na legislação. Uhum. E nesse caso a gente tinha duas regras aí que estavam conflitantes, né? E isso, do seu ponto de vista constitucional, não é adequado. Né? Não é adequado. Essa insegurança ela é bem complicada. Eu vou dar um exemplo de uma regra que funciona muito bem no CONAMA, que é a questão de poluição de veículos automotores. Desde os anos 70 já se iniciou isso. O CONAMA, desde 84, quando se reúne, ele vai definindo e escalonando padrões. A lei diz que os carros eles têm que ter a melhor tecnologia, que não pode poluir. Perfeito, o CONAMA ele vai definir as questões químicas, os gases que saem dos escapamentos. E é feito um programa, né, o Proncov, é feito um programa que a cada período, passa 3 anos, 5 anos, com a melhor tecnologia, ele vai definindo novos padrões. Tanto que tem carro antigo que hoje não pode ser mais fabricado. Por quê? Porque o motor, ele na época que foi criado, nos anos 80, ele poderia existir, mas hoje ele já está incompatível. Né? Tratores, os caminhões, quando tem aquele selo Euro 2, Euro 3, já está no Euro 5, o Arla, que hoje se abastece os veículos diesel, tudo isso é definido pelo CONAMA, que coloca o seguinte: olha, o mercado ele criou uma tecnologia melhor, então vamos exigir que essa tecnologia seja aplicada. Isso é definição de padrão ambiental. Mas o CONAMA ele não pode chegar e dizer o seguinte: olha, não pode mais trafegar veículo diesel no país. Não, o CONAMA não tem essa competência. E o que ele fez nessa APP é isso. Ele criou algo que a lei não criou. Então, isso não é meramente definir padrões, normas ou interpretações. Né? Uma outra APP que era tratada nessa resolução é a de topo de morro. O que a lei antiga, a lei de 65, que é o Código Florestal antigo, dizia o seguinte: topo de morro é APP. Muito bem. Como é que a gente vai saber o que é o topo do morro? Aí o CONAMA publicou a resolução dizendo o seguinte: olha, topo de morro é o terço superior a partir da linha da água ou do cume, da cela, né? Como melhor dizendo, da cela. Bom, tá bem, eu tenho uma regulamentação para fazer uma interpretação de algo que a lei exigiu. Só que hoje o topo de morro, ele está no Código Florestal. O Código Florestal já disse, olha, é o terço superior, o morro tem que ter mais de 100 metros e ainda outras questões. Ou seja, o Código Florestal, quando foi feito, o Congresso Nacional teve o cuidado de trazer essas regulamentações que estavam no CONAMA para dentro da lei. Né? Só que não cabe a uma lei revogar uma resolução. Se a lei tutelou a matéria que estava sendo tutelada na resolução, ela deixa de valer, ela perde a eficácia. Né? E o CONAMA o que fez, então, foi só deliberar sobre o reconhecimento dessa perda de eficácia. Algo que internamente no CONAMA já estava decidido em grupos de trabalho, né? É verdade, não foi votado no plenário, mas já estava decidido há muitos anos, em outros governos, inclusive. São questões que geram uma polêmica desnecessária, né? E daí dá a impressão que está se fazendo tudo errado, que está indo contra o meio ambiente, enfim. Cria-se uma imagem que não existe, né, doutor? É difícil provar o contrário depois, né? É que a proteção ambiental,
tá? As leis de proteção ambiental, elas estão dentro do ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico tem uma regra a ser seguida, que é a Constituição. E essa regra ela tem que ser observada. Não é adequado fazer medidas de proteção sem respaldo legal. Isso traz insegurança, traz conflitos, e esses conflitos eles são bem desnecessários. Muitas vezes, para pegar um outro exemplo de resolução do CONAMA, que é a do licenciamento ambiental. Desde 97 tem uma resolução, a 237, que regra o licenciamento ambiental. O Congresso Nacional ainda não legislou, não existe uma lei de licenciamento ambiental no Brasil, que é a famosa Lei Geral de Licenciamento que está em trâmite no Congresso. O ano passado, audiências públicas, uma sequência de atos, mas ainda não foi votado. Então, aí existe uma crítica, né, bom, se o Congresso não legisla, o CONAMA acaba legislando, bem ou mal, né? Não está certo, mas pelo menos tem uma regra a ser seguida, isso traz segurança jurídica. Agora, quando o Congresso legisla, que foi o caso do Código Florestal no assunto APP, não cabe ao CONAMA inovar nesses regramentos. Perfeito. Ficou muito claro essa questão do 2303. Agora, e a resolução 284, a questão da irrigação, qual que é a polêmica? Essa resolução também é uma resolução antiga, e toda a tecnologia, quando ela começa a se popularizar, quando ela começa a ser investida, ela gera, né, uma certa cautela do setor ambiental, isso é compreensível. Então, na época, se definiu, porque o recurso hídrico, o Brasil é riquíssimo, né, em recurso hídrico, mas é um bem finito, é um bem que tem que ter um zelo muito grande, porque sem água a gente não produz, sem água a gente não vive, sem água a gente não faz nada. Então, na época, se entendeu por exigir licença ambiental da irrigação, dos pivôs. Bom, depois disso, e houve uma consolidação na política de recursos hídricos com as outorgas, né? O que é outorga? Quem utiliza ou armazena água tem que ter, isso é competência estadual, tem que ter nos estados uma outorga, é uma espécie de licença, não é uma licença, mas é como se fosse, né? Que permite, então, o uso ou armazenagem desse recurso hídrico. A lavoura em si, ela não é passível de licenciamento ambiental. A licença era só sobre a irrigação, né? Então, além da outorga, ou seja, além da autorização para usar a água, que a água ela não é privada, né? Ela é um bem coletivo. Então, além da outorga, eu teria que ter o licenciamento do pivô, do sistema de irrigação. Então, mas ao derrubar a resolução, eles entendem que a outorga já faz essa regulação do uso da água, certo? Perfeito. Por quê? Porque a licença ambiental, ela era uma licença para dizer o seguinte: tem outorga, tá bom, eu te dou licença, tu vai observar aqui uma vegetação, alguma coisa, e te dou a licença. Mas a gente não tem que entender que a licença ambiental ela vai resolver tudo. A gente tem que entender que quanto mais burocracia, quanto mais licença, não significa que a gente vai ter mais proteção, mais zelo dos recursos hídricos. Então, nesse caso, tá, se entendeu agora, o CONAMA entendeu que a irrigação é uma tecnologia, é um método de produção, né? E esse método, assim como se usa um trator maior, um trator menor, se usa uma colheitadeira, ou uma forma diferente de plantio, se usa para também irrigar. E aí se entendeu isso e simplificou, eu acho que desmistificou esse suposto dano que um pivô poderia causar, né? Mas é muito importante que se diga, a outorga continua sendo exigida, ou seja, é uma atividade que continua sendo tutelada. Pois é muita polêmica, mas enfim, houve uma decisão liminar. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu essas decisões do CONAMA de revogação dessas resoluções que a gente tratou aqui. E agora, doutor, o que pode acontecer? Essa decisão pode ser derrubada. Pode, aí se entra numa discussão judicial. A agenda ambiental, tá, quando ela vai para o judiciário, eu costumo dizer que todos saem perdendo, tá? Por quê? Porque o judiciário ele tem um tempo
diferente. Um processo ele pode levar décadas, ele pode ter discussões que se prolongam no tempo, e a natureza não espera, né? Então a gente tem que compreender a intervenção do homem na natureza como uma conciliação, uma harmonização de diferentes interesses. Nenhum produtor vai produzir sem água e sem solo, né? Então, se entende que o maior interessado é o produtor rural. Por quê? Porque se ele não tiver um ambiente de qualidade ali, ele não vai colher nada, ele não vai produzir nada. Então, no momento que se judicializa qualquer questão ambiental, se cria uma situação de espera. E essa situação de espera, ela é ruim para todo mundo. O que é meu desejo? Que houvesse uma composição, um acordo, enfim. Mas um processo judicial ambiental ele não é diferente dos outros. Ou seja, qualquer decisão ela pode ser cassada. Tá? A decisão, tem uma decisão do Distrito Federal, tem outra do Rio de Janeiro. A decisão que eu li, ela é uma decisão muito frágil, sob o ponto de vista de fundamentação. Pois é, eu queria entender que argumentos foram utilizados para, né, tomar essa decisão, né, doutor? O argumento foi o seguinte, tá? Como pode haver menos proteção, deixa como está enquanto a gente analisa o processo. Basicamente, em outras palavras, né, em suma, foi isso que aconteceu. A fundamentação da decisão é de 2 linhas, né? E a gente, como advogado, até fica, né, curioso, assim, porque se cobra muito, né, a fundamentação das decisões, mas, de fato, né, a gente tem aí um juiz de direito interferindo numa decisão de um colegiado da União, e isso vai ser objeto, certamente, a Advocacia Geral da União, que é competente para isso, vai ser objeto de recurso, como qualquer decisão judicial. Agora, não impede que outras decisões, por outros argumentos, ainda não enfrentem a questão. E isso gera, né, como eu já falei, essa insegurança, e gera também algumas teses novas, alguns criacionismos. Já estão falando que antes de revogar resolução tem que ter uma análise dos impactos, enfim. Tá? O fato é que a própria lei da liberdade econômica, que foi tão criticada pelo setor ambiental, agora está sendo usada para defender, né, a não revogação dessas resoluções. E por que eu cito a lei da liberdade econômica? Porque tem algum dispositivo, o artigo 5º, que coloca, né, que tem que ter uma análise do impacto regulatório. Ou seja, quando se vai quando se vai produzir algum ato, tem que analisar as consequências. Só que isso tem um viés muito oposto do que foi feito aqui. O que foi feito foi um reconhecimento de uma perda de eficácia de um ato que aconteceu com uma lei em 2012. Além disso, o próprio decreto federal coloca que a análise do impacto regulatório vai começar a ser exigida em outubro de 2021. É como se fosse exigir, aqui recém entrou em vigor a Lei Geral de Proteção dos Dados, como se fosse exigir o cumprimento dessa lei antes dela ter eficácia no mundo jurídico. Né? O que mais me impressiona é como o assunto, como o tema, agora que ficou claro, enfim, agora que a gente conversou com o senhor, que entendeu ponto a ponto o que está acontecendo e aonde que está a polêmica, como esse tema chegou distorcido na discussão da grande mídia, né, doutor? E o que a gente percebeu, assim, né, saiu matéria no Jornal Nacional que não passou uma linha de um contraponto. Isso que eu estou explicando aqui, dizendo que manguezal, que restinga, que APP de reservatório de água superficial, que irrigação continuam sendo tutelados, né? Não é que ficou desregrado, eles continuam sendo tutelados. Isso não foi dito e não tem sido a prática nos diversos meios de comunicação. É como se cancelando a resolução ficasse a Deus dará, né?
Como se ficasse desprotegido, né? E aí é uma questão assim que eu não me sinto muito à vontade de entrar, meu foco é jurídico, mas é uma questão aí de comunicação, é uma questão política, enfim. Eu costumo dizer que aonde entra a agenda política, o meio ambiente vai sair perdendo. Sempre, sempre. Isso pode se aplicar também em outros interesses coletivos aí, porque uma visão técnica, jurídica e técnica de outras ciências, elas têm que ser observadas. E juridicamente não tem como uma resolução, né, Se sobrepor a uma lei, né? sobrepor a uma lei, né? Isso aí é impensável. Muito bem. Doutor Maurício, muito bom. Acho que ficou bem claro. Acho que agora a gente tem argumentos suficientes para debater aí com quem vier falar bobagem na frente da gente aí. Enfim, isso serve também para os produtores. E isso é muito importante, ter argumentos e não ficar repetindo o que os outros falam, né? Entender por que aquilo aconteceu e saber debater em cima daquele tema. Eu acho que os argumentos foram bastante interessantes aí para aumentar o nosso debate aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, viu? Também, eu que agradeço. Tá aí, Dr. Maurício Fernandes, advogado em Direito Ambiental, Agrário e Urbanístico, colocando os pingos nos is aqui pra gente no Notícias Agrícolas em relação a toda essa polêmica gerada pelo cancelamento de resoluções do CONAMA. Essa questão aí aconteceu nos últimos dias e acabou tomando uma proporção que não precisava. A gente entendeu direitinho o que significa, portanto, essa revogação das resoluções, porque já existe uma lei que sobrepõe essas resoluções, que é o Código Florestal. Entendido, então? Muito obrigado aí pela participação, pela audiência de todos. Daqui a pouquinho tem mais informações. A gente vai falar sobre o mercado do boi. Continue com a gente.